Olá, caros alunos. Sou Felipe Cardoso, professor da disciplina de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Nós chegamos ao nosso terceiro e último bloco, e aqui nós vamos falar sobre a legislação ambiental brasileira e da certificação série de normas ISO 14000. Falando sobre a legislação ambiental brasileira, falando sobre a introdução, nós vemos que as pressões externas levaram o Brasil a formular uma política de meio ambiente no começo da década de 70. Então, os cientistas, naquela época, a sociedade, as organizações não governamentais começaram a discutir de forma mais intensa a questão ambiental, e isso levou o Brasil a também se atualizar, a se integrar no contexto mundial, formulando uma política de meio ambiente. Naquela época, a sociedade brasileira foi pouco ouvida, até porque naquela época já era instalada a ditadura militar, então a sociedade naquela época não era ouvida. E essa política ambiental que foi instalada no país, ela seguiu os padrões do comando e controle. O que é comando e controle? São as regulamentações ambientais, sobre as normas, as leis, as formas de como irão funcionar a questão das leis e a questão da operacionalização das empresas. Então, o governo é que influencia diretamente nessa política ambiental. Até meados da década de 70 não existia no Brasil uma gestão ambiental, no sentido de conjunto de ações e políticas integradas para mudar a relação do homem com o ambiente. As normas de proteção da natureza naquela época eram separadas, eram colocados instrumentos legais separados. Era a lei de proteção aos animais, a lei de Código Florestal, uma lei só para águas, a lei de caça e pesca. Então eram instrumentos legais separados, não eram vistos como uma unidade, como um conjunto de leis. E esse panorama começou a mudar depois da Conferência de Estocolmo de 1972, onde a questão começou a se colocar a questão do desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Aí nós temos 4 marcos principais, pontos principais da lei ambiental brasileira. A lei que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Ação Civil Pública, a nossa Constituição Federal, e a Lei de Crimes Ambientais. Então essas são as 4 principais leis relacionadas à questão ambiental. Primeiramente, vamos falar sobre a Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela foi o primeiro grande marco em termos de norma de proteção ambiental no Brasil. Então, como nós dissemos anteriormente, antes a política era feita por instrumentos instrumentos legais que eram separados, que tratavam da questão ambiental separadamente. Então, a questão só da água, da caça e pesca, do Código Florestal. Já nesta lei, ela é uma lei mais integradora, Ela define de forma avançada e inovadora os conceitos e instrumentos de defesa para o meio ambiente, e reconheceu ainda a importância deste para a vida e para a qualidade de vida. Então, nesta política, ela reuniu todas aquelas outras leis e instrumentos legais que agiam separadamente. Essa lei também definiu como recursos naturais a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera. Com um novo e mais abrangente enfoque, a lei oficializou uma mudança conceitual que iria gerar seus maiores frutos ao longo dos anos 80 e 90. Então, nessa política, ele definiu os recursos naturais num termo mais abrangente, abrangendo todos os recursos de ar, água e solo do território. A outra lei de importância é a Lei Federal número 7.347 de 1885, É a Lei da Ação Civil Pública. Essa lei
disciplinou a ação civil pública como instrumento de defesa do meio ambiente e dos demais direitos difusos e coletivos e fez com que os danos ao meio ambiente pudessem ser efetivamente chegar ao Poder Judiciário. Então, através dessa lei, os danos ao meio ambiente puderam ser denunciados e para ser julgados no Poder Judiciário, né? Antes era somente pela lei de política ambiental, né, da política nacional do meio ambiente, e que já previa, conceituava os danos ao meio ambiente, e aí, através dessa lei de ação civil pública, né, ela foi um instrumento para colocar esses danos, né, ao meio ambiente, né, que os danos do meio ambiente chegassem ao Poder Judiciário, né? Então, poderia ser feito através, podia ser dada entrada, podia ser solicitada, né, pelas pessoas, né, sociedade organizada, e também pelo Ministério Público, né, e órgãos do Judiciário. A nossa Constituição de 1988 também tem um capítulo somente para o meio ambiente, né, através do artigo 225 da Constituição. O texto desse texto constitucional é avançado do ponto de vista ambiental, quando comparado até mesmo com outros países, inclusive os desenvolvidos, né? Para que sirva de sustentação para o nosso sistema jurídico, é necessário que haja uma lei infraconstitucional, ou seja, decretos, leis, medidas provisórias, decretos, portarias, para que seja operacionalizado essa lei, né, de proteção ao meio ambiente. E por fim, a lei número 9.605, de 98, né, a Lei de Crimes Ambientais. Ela também foi um marco na história legislativa brasileira, prevendo de forma pioneira a responsabilização penal da pessoa jurídica. Ela estabelece punições tanto para quem comete ações lesivas ao meio ambiente, né, seja por crimes ambiental ou por infrações administrativas, né, sanções administrativas. E essa lei tem uma dificuldade em tipificar as condutas lesivas ao meio ambiente, com o emprego de conceitos amplos e indeterminados. Isso até, de forma negativa, essa dificuldade em tipificar né, essas condutas lesivas, ela pode até facilitar o infrator do meio ambiente se safar, vamos dizer assim, né, de ser acusado de determinados crimes ao ambiente, né? Então, porque não fica claramente expressivo o que é um dano ao ambiente, por exemplo, e aí abre-se brecha para ele poder, o infrator ao meio ambiente, né, o degradador do meio ambiente, se livrar de determinada acusação. Então, essa lei ela prevê as sanções tanto por crime ambiental como por infrações administrativas. As sanções por crimes são as privativas de liberdade, né, prisão da pessoa, né, do infrator, restritivas de direito e multa. Com relação às privativas de liberdade, hoje se entende, o Poder Judiciário entende que não é muito efetiva, né? Há outros recursos para poder que seja mais benéfico ao meio ambiente, né? A prisão em si do infrator vamos dizer assim, não é tão efetiva para a proteção do meio ambiente, porque essa pessoa vai ser presa e o ambiente continua sendo, não vai haver uma recuperação desse ambiente que foi degradado. Então, para o Poder Judiciário é melhor que ele compense esse crime ambiental por meio de recuperação daquela área que foi degradada, né, e por ajuda ao... Ela pode ser compensada também por ajuda ao trabalhos comunitários, né, eles fazem trabalho comunitário como forma alternativa, pena alternativa. E as sanções, as infrações administrativas são 10 tipos, né,
que vão desde a advertência, a imposição de multas, demolição da obra e pena restritiva de direitos. E essa lei trouxe inovações, né? A lei de crimes ambientais, como a inclusão dos tipos culposos, a criação de penas restritivas de direito, fato que fortalece também o papel dos implementadores da legislação ambiental, o Ministério Público, órgãos ambientais fiscalizadores, e polícia e poder judiciário, e reparação do dano como requisito para o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos casos de suspensão da pena e para a concessão da transação penal. Então, assim, o Poder Judiciário, atualmente, a discussão, né, entre os estudiosos é que ainda falta na legislação brasileira dispositivos que não só tratem de sanções negativas, né, como multas, como prisões, né, imposição de penas restritivas, mas como também sanções positivas, chamadas sanções positivas, né? Ou seja, os incentivos para aquela degradador, para aquela empresa não mais poluir, degradar o meio ambiente, e sim investir em proteção, né, em mecanismos de proteção ao meio ambiente. Então, vamos falar agora um pouco sobre o licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental ele é obrigatório, né, para as empresas se instalarem e operarem